Vamos lá falar da convocação da seleção brasileira para os Jogos de Novembro contra a Colômbia e a Argentina. Sempre um assunto polêmico, né? Participe aí nos comentários, deixe a sua opinião, se inscreva aí no canal, ative as notificações, dê também aquele famoso like, por favor, galera. Vamos lá, vamos com a convocação, mas antes de anunciar a convocação, o Tite e o Juninho Paulista, eles avisaram que jogadores atuando no futebol brasileiro não seriam convocados dessa vez, por motivos óbvios. O calendário do futebol brasileiro não para na data FIFA. E aí teria que desfalcar esses times na reta final do Campeonato Brasileiro, perto da decisão da Libertadores entre o Palmeiras e o Flamengo, perto da decisão da Copa Sul-Americana entre o Bragantino e o Atlético Paranaense, perto da decisão do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, com um time brigando por Libertadores e time brigando por título. Então, é melhor não entrar nessa briga. É melhor evitar o que falar. Já que o futebol brasileiro não para na data FIFA, é melhor, então, evitar confusão. E aí esses jogadores podem ser chamados no ano que vem em outras oportunidades. E neste momento até, eu considero que tudo coincidiu, porque não tem ninguém imprescindível desses jogadores atuando no futebol brasileiro para a seleção. Tem jogadores importantes, mas não imprescindíveis. Não tem nenhum titular absoluto. Por exemplo, o Gabigol. O Gabigol não foi bem. Então, é melhor agora não convocá-lo. Everton Ribeiro não tinha ido bem. É melhor não convocá-lo. Então, para evitar a fadiga, evitar a reclamação, vai que um jogador desse machuque fica fora numa decisão dessa, fora os desfalques certos durante a data FIFA das rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, vai que um time desse não consegue atingir o objetivo, não consegue conquistar um título. Vai reclamar de quem? Do Tite, da CBF, vai reclamar da seleção brasileira. Tem gente que vai falar, convocou para a gente perder o título porque quer favorecer A ou B. Aí vem as teorias da conspiração. Então, é melhor não chamar. Vamos à convocação. O Gabriel Chapecó é o único jogador atuando no futebol brasileiro, reserva do Grêmio. Aí o Tite pegou, ligou lá no Grêmio. Grêmio, tô pensando em chamar o Gabriel Chapecó, o que você acha? Ele é reserva aí. Nossa, vai ser bom demais para nós, porque nós vamos dar experiência para o nosso atleta, e aqui nós já temos o titular. Pode chamar, Tite. Ok, chamou, não vai ter problema. Então, Gabriel Chapecó, junto com o Alisson e com o Ederson. O Gabriel Chapecó, no caso, está entrando no lugar do Everton, goleiro da equipe do Palmeiras. Zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Lucas Veríssimo. Sem discussão aí. Laterais, Alexandro, Danilo, Emerson, Renan Lodge. Renan Lodge falhou lá na decisão da Copa América contra a Argentina, está de volta no lugar do Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, não convocado pelas explicações que acabei de dar. Meio campo, Casemiro, Fred, Fabinho. Lucas Paquetá, Gerson e Felipe Coutinho. Pois é, Felipe Coutinho convocado pela seleção brasileira. Jogador que vem de contusão e que não está bem ainda na equipe do Barcelona, e o Barcelona também não está bem. Por que ele foi convocado? Olha, para mim não foi uma surpresa a convocação. Eu até esperava que ele fosse convocado na passada. Por quê? Porque ele, em plena condição, é o melhor 10 do futebol brasileiro, o melhor meia. Melhor jogador ali para a função. Ele é melhor do que o Paquetá. E a seleção brasileira, ela também faz parte desse processo de recuperação do jogador, até para dar moral para ele dentro do clube, e porque a gente sabe que a qualquer momento ele vai se recuperar. E ele entrou aqui no lugar do Everton Ribeiro. Então, para mim, justifica a entrada dele, Felipe Coutinho, no lugar do Everton Ribeiro. Uma ressalva que eu faço aqui dessa escalação de jogadores de meio campo é o Gerson, que não vive um bom momento lá no Olympique, inclusive foi para a reserva, e o Bruno Guimarães está arrebentando por lá. Então, ele poderia ter sido convocado. E na última participação da seleção brasileira, o Gerson não foi bem. Então, é uma alteração que poderia ter sido feita.
Atacantes. Aí é que está a maior polêmica. Neymar, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Rafinha, Matheus Cunha e Antony. Uma coisa é a gente pensar na convocação da seleção brasileira de acordo com o nosso gosto, de acordo com a nossa preferência do que a gente vê de futebol. Outra coisa é pensar o que o treinador da seleção brasileira está pensando. Imaginando o treinador da seleção brasileira, não é novidade para mim a convocação desses jogadores. E nem a não convocação de outros, como por exemplo o Vinícius Júnior. Por quê? É só lembrar da última convocação. Vinícius Júnior teve oportunidade e não foi bem. O Rafinha entrou e arrebentou, o Antony entrou e arrebentou. E o Tite disse que o Rafinha e o Antony disputam com o Vinícius Júnior. Então, eu não posso questionar, dentro de uma coerência. É lógico, o Vinícius Júnior está arrebentando, nos últimos dias foi o melhor atacante brasileiro atuando na Europa. Ok, mas também ele tem que disputar espaço e tem que convencer na seleção. O Tite coloca ele para marcar lateral. Ué, não colocou o Rafinha não? E o Antony? Por que o Rafinha e o Antony chegaram, tiveram personalidade e ganharam espaço na seleção brasileira, o Vinícius Júnior ainda não? Então eu acredito que na seleção brasileira ele ainda precisa crescer um pouco mais. E talvez continuar agora no clube, dando sequência ao trabalho que ele está fazendo, ele ganhe maturidade para depois vir a jogar na seleção brasileira. Então, Neymar, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, é bom voltar agora, porque está arrebentando lá no Liverpool e é um jogador que tem histórico na seleção brasileira. O Rafinha não só ganhou a condição de convocado, como a condição de titular na seleção brasileira. O Matheus Cunha, aqui a gente pode fazer uma ressalva, que não está bem lá em Madrid, não está bem no Atlético de Madrid. E tem o Antony que está arrebentando lá no Ajax, está fazendo uma baita de uma temporada e na seleção brasileira entrou com personalidade, assim como o Rafinha. A participação dos dois, a convocação dos dois na seleção brasileira, na participação deles no último jogo, cresceu o Neymar, cresceu outros jogadores, e o que a gente espera da seleção? Que também tenha o mesmo futebol contra a Colômbia e contra a Argentina. E você, gostou da convocação da seleção brasileira?